Boa tarde, meus queridos irmãos da Casa Chico Xavier. É com alegria que nos encontramos novamente para refletirmos sobre um pouco sobre a doutrina espírita, que tanto nos ajuda a termos uma vida mais equilibrada. Então, rogamos a Deus e a Jesus que estejam conosco, nos intuindo, nos abençoando, nos conduzindo sempre pelo melhor caminho. Muito obrigada, que assim possa ser. Então, o tema trazido hoje por nós, aqui para a nossa reflexão, encontra-se na revista O Reformador, do ano de junho de 2010. Mas é um tema bastante atual. O título do artigo é Para Amar o Próximo, escrito por Richard Simonetti. Então, ele começa essa reflexão com um texto evangélico de Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40, onde eu vou ler aqui para nós, para ajudar a nossa reflexão. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Responde Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E ao segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos estão a lei e os profetas. Então, hoje nós podemos nos perguntar: será fácil essa lição do Mestre? Como que ela acontece de maneira concreta nas nossas vidas? Então, o autor nos coloca que Jesus estabelece a medida com a qual devemos amar o próximo, para que sejamos amando a Deus. De que forma? Que o façamos como a nós mesmos. Ou será isso fácil? Será isso fácil no nosso cotidiano, na nossa vida? Então vamos refletir um pouco. Ele nos coloca que muitas vezes não é o amor que nos move, mas sim uma paixão, paixões egoístas que nos tiram do prumo certo, que nos dão uma ilusão de felicidade. Então, eles nos colocam aqui que muitas vezes a paixão por si mesmo leva o indivíduo à satisfação dos sentidos no vício e no desregramento, não é? Então, quando isso acontece, nós precisamos retomar a nossa linha de vida, vamos dizer assim, e procurar o verdadeiro alicerce. Ele nos afirma que o caminho para que nós consigamos nos amar a nós mesmos, para assim amar o próximo, é a caridade a ser exercida em duas frentes, no nosso corpo e no nosso espírito, já que somos um ser integral. Então, como nós podemos amar, então, o nosso corpo? O autor nos lembra que o corpo é talvez a maior maravilha da criação no plano da matéria. Esse nosso corpo, nossa máquina, tão perfeitinha, nos proporcionando tudo o que precisamos para viver no dia a dia com equilíbrio. No entanto, podemos refletir, precisamos de regime alimentar, trabalho disciplinado, repouso adequado, exercícios físicos, respiratórios, cuidados de higiene. Mas, no entanto, nós ainda muito frágeis, tantas vezes, nessa paixão por nós mesmos, nós desviamos do caminho certo. Por exemplo, o fumo que tranquiliza, muitas vezes faz parte do nosso dia a dia. O alimento pesado que satisfaz o paladar, o álcool que desinibe, as drogas que fazem esse céu artificial. Então, tudo isso que nós ainda não conseguimos fazer é o que nos inibe de já alcançarmos essa felicidade parcial aqui na Terra que nos é concedida, que é uma falta de caridade, então, para o nosso corpo, para com o nosso ser integral. Então, a caridade pode e deve ser feita, deve ser procurada por nós, nos mínimos detalhes, ao invés de procurarmos felicidade em valores falsos ou no imediatismo terrestre,
esquecido de que a felicidade é uma construção grandiosa demais para ser alicerçada sobre ilusões. Então, a caridade para com o nosso espírito também seria uma ação em termos de vida eterna. A caridade para com o nosso espírito faz com que lembremos a afirmativa de Cristo, que é bom que busquemos os valores eternos, aqueles que, segundo Jesus, as traças e as ferrugem não consomem, nem os ladrões roubam, formados pela cultura, pelo conhecimento, pelas virtudes, a conquista das virtudes, a sabedoria e o exercício no bem. Então, este, meus amigos, meus irmãos, é o verdadeiro desafio da nossa vida, hoje e será sempre. Buscarmos a plenitude através de uma vida equilibrada, sensata. Se nós estamos, então, exercitando a caridade com o corpo, habilitamos-nos a aproveitar integralmente o tempo que o Senhor nos concede para as experiências humanas, para o nosso reequilíbrio, para a nossa evolução. E atendendo às necessidades do binômio corpo e espírito, nós exercitaremos plenamente o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então poderemos nos perguntar, estamos no caminho certo? O que ainda nos impede de viver uma verdadeira caridade para conosco mesmos e com o próximo? Aqui na questão 886 do Livro dos Espíritos, nos alerta, nos lembra que o amor e a caridade ensinadas pelo Cristo se traduzem em indulgência, benevolência e perdão das ofensas, empatia, tolerância e compaixão para com o outro e para conosco. Um exercício diário, que nós não deveríamos desistir, não deveríamos desanimar, e que possamos viver esse caminho convictos de que o melhor para nós realmente é através de uma autoajuda constante, podermos realmente trilharmos o caminho que nos leva aos bens perenes, não aqueles que nós não levaremos ao partir daqui, porque temos convicção de que a vida é muito passageira, nós não ficaremos para sempre aqui, não é verdade? Um dia Jesus nos chama, e o que levaremos junto conosco? O que levaremos neste corpo espiritual que Ele nos empresta para a nossa escalada evolutiva? É preciso que nos alertemos, não deveríamos perder tempo, porque senão teremos muito a nos arrepender. Então, vamos tentar nos ajudar e perdoar a nós mesmos se ainda não estamos conseguindo, se ainda não estamos nesse caminho correto. E afirmemos verdadeiramente, reafirmemos o nosso amor a Deus, a Jesus, aos nossos amigos benfeitores, aos nossos anjos de guarda, que se nós quisermos, nos ajudarão sim, depende da nossa boa vontade, da nossa força de vontade, do nosso livre-arbítrio. Sigamos no bem, na caridade para conosco mesmo, então alcançaríamos a plenitude, aquela plenitude que é possível ainda nessa vida terrena. Gradativamente iremos então galgando outros patamares evolutivos com a graça de Jesus Cristo e com a luz do Senhor, do nosso Pai. Gostaria então de fazer uma prece final com vocês, agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais das nossas casas espíritas, aos nossos anjos de guarda, que nos guardam, nos velam sempre, que possamos ser dóceis aos seus conselhos, que possamos abrir a nossa alma para o que realmente é perene na nossa vida. E agradecemos pela oportunidade grandiosa de viver e de aprender todos os dias. Muito obrigada, Senhor. Não desiste de nós, que ainda somos frágeis criaturas, mas que contamos com Teu amor e a Tua misericórdia.
Muito obrigada, que assim possa ser. Uma boa tarde, queridos amigos. Fiquem com Deus. Obrigada pela escuta.